Olá, meu nome é Joel Brandão, esse é o curso Estatística e Introdução à Econometria. Usaremos como livro de referência o livro Estatística e Introdução à Econometria do Alexandre Sartori. Por ser um livro simples, mas sem desprezar as deduções matemáticas. A quem se destina este curso? Esse curso é voltado principalmente para alunos que estão iniciando em econometria ou alunos de matemática que estão estudando estatística. Essa gravação, eu não sou professor de estatística nem de econometria. Essa gravação justamente foi uma necessidade que eu tive para poder estar revendo os conceitos de forma rápida, sem ter que ler todo o material. Os conteúdos serão esses aí, iniciaremos em medidas de dispersão e não em medidas de posição, porque eu acho que esse conceito inicial aí, ele já é muito batido. Já tem muitos vídeos na internet. Vamos começar com o conceito de variância. Vamos pegar notas de 8 alunos. Nesse caso aí eu terei uma soma de 60 e uma média de 7,5. Se eu subtrair essa média de cada valor, cada nota de aluno, eu vou ter isso aí. Se você somar essas diferenças aí, vai dar quanto? Essa soma aí vai dar zero. Podem somar para vocês verem. Sempre dá zero. Então, ela não é uma medida muito boa para eu analisar a variação dessas notas, já que a soma delas vai ser sempre zero. Então, mas se eu elevar isso ao quadrado, eu estarei corrigindo isso, porque quando eu elevo ao quadrado, eu tenho sempre valores positivos. Então, a soma nesse caso aí deu 18 e a média 2,25. Essa média 2,25, eu chamo isso aí de variância. Então, a variância ela vai me dizer justamente o quão afastado da média esses valores estarão. Se eu tiver todas as notas iguais, a média é 7, não vai haver diferença de nenhum aluno, uma nota individual para a média, portanto vai ser tudo zero, a variância vai ser zero. Ou seja, em outras palavras, eu vou ter que, esse primeiro gráfico está errado, mas todas as notas seriam 7, mas os outros dois estão certos. Então, portanto, os desvios aí todos serão zero, inclusive a variância é zero. Se eu variar um pouquinho as notas, olha aí, ó, a média minha baixou, 6,25, né? Por quê? Porque eu incluí alguns valores muito baixos. Por exemplo, o aluno 8 tirou 2. Então, isso baixou a média. Mas vejam que a soma das diferenças entre a média e cada valor, a soma é zero. Ela não vai me dizer muito isso. Mas se eu elevar isso ao quadrado, eu tiver a variância aí ficou em 4,43. Então, o que significa esse 4,43? Significa o quão afastado da média estão. Outra medida mais adequada para isso seria tirar a raiz quadrada desse 4,4, vai dar 2, alguma coisa. E esse conceito seria o de desvio padrão, que é o mais usado. O desvio padrão, então, em torno de 2, vai me dizer o seguinte, que em média, os alunos, as notas estão variando de 2 unidades para cima e 2 unidades para baixo. Então vai estar nesse intervalo de 4, pouco e 8, pouco. Se você olhar no gráfico, olha aí, ó, a dispersão como vai ser. Veja que o gráfico da média, apenas da diferença de cada nota e a média, se você somar os valores que estão acima com os valores que estão abaixo, com certeza vai dar zero. Mas o gráfico abaixo da variância, não. Ela vai me dizer precisamente como afastados estão da média. Bom, então a fórmula da variância será o quê? A média da diferença entre do somatório da diferença entre cada valor e a média elevada ao quadrado. Eu posso estender isso aí, eu terei então o somatório de xi menos x barra, esse x barra é a média, né? X barra ao quadrado, eu estendo isso, binômio de Newton, e vai me dar então xi ao quadrado, vai me dar, deixa eu colocar a caneta aqui, vai me dar, portanto, o somatório de xi
ao quadrado menos 2xi barra mais x barra ao quadrado. Veja que esse x barra ao quadrado, sempre que eu tiver uma somatória de uma constante, ela vai ser, se você somar a mais a, isso vai dar o quê? 3a. Se você calcular a média desse somatório, vai dar o quê? 3a dividido por 3. Então vai dar o quê? A própria média, a própria constante. Então, a média do somatório de constante é a própria constante. Não esqueça. E também, se eu tiver uma somatória de a vezes um xi, como aqui eu tenho aqui, ó, média vezes xi, eu vou tirar esse x barra, ou essa constante, de fora do somatório. Então, somar, por exemplo, a vezes x é a mesma coisa de a vezes somatório de x. Então, vamos ver como fica. Então, ficará assim. A média de x ao quadrado. Aqui eu tirei, como eu falei, tirei o x, tirei a média para fora. E aqui ficou nx barra ao quadrado. Mas como era dividido por n, vai ficar, portanto, só x barra ao quadrado. E o outro, como xi, somatório de xi por n é o quê? Isso aqui é média. Então eu vou ter, ó, 2 vezes x barra ao quadrado. X barra que é 2x barra ao quadrado. Como eu tenho menos 2x barra ao quadrado mais x barra ao quadrado, isso vai me dar apenas menos x barra ao quadrado. Isso significa o quê? Que a variância é a média dos quadrados menos o quadrado da média. Outro conceito importante é de covariância. Ela vai me dizer o quão relacionadas estão duas variáveis. Então eu tenho consumo e taxa de juros. Será se eu elevar minha taxa de juros, o meu consumo vai aumentar ou vai diminuir? Vai sofrer, o consumo vai sofrer uma variação à medida que a taxa de juros varia, pela mudança, pela variação da taxa de juros. É isso que vai me dizer a covariância. Para isso, o que é que eu faço? Eu vou calcular da mesma forma que eu fiz com a variância, eu vou calcular a média, subtrair cada valor individualmente da média. Então eu tenho 150, mais 50, menos 50. Depois eu faço a mesma coisa com a taxa de juros, calculo a média, subtraio, então eu vou ter menos 2, menos 1, menos 1. Só que esses valores, como eu falei, não tem muita importância. Então o que é que eu tenho que fazer agora? Eu vou multiplicar um vezes o outro. Então eu multiplico 150 vezes menos 2, vai me dar o quê? Menos 300. Quando eu faço isso, o que é que eu tenho? Eu já tenho, quando eu calculo a média, no final, eu tenho justamente a covariância. Então, esse valor aqui, ó, já é a covariância. Então, o que é covariância? É a média do produto da diferença entre cada valor e a média. O somatório do produto da diferença entre cada valor e a média. Da mesma forma que eu fiz com a variância, eu disse o quê? Que a variância era o produto, a média dos produtos menos o produto da média. Aqui também vai ser a mesma coisa. Eu posso fazer diretamente o produto de x vezes y, calculo a média e subtraio, então, do produto das médias. Ok? Isso é fácil de ver. Por quê? Isso é fácil de ver se a gente for fazer a dedução. Mas, independente da dedução, é só eu lembrar que quando era a variância, era xi menos x barra, isso aqui é ao quadrado. Ora, se eu tenho ao quadrado, xi menos x barra ao quadrado, o que significa? Xi menos x barra ao quadrado é como se fosse xi menos x barra vezes xi menos x barra. Só que em lugar do xi menos x barra, você colocou o quê? yi menos y barra. Ok? Bom, então, vamos continuar. Então, aqui vai ficar, eu vou multiplicar xi menos x barra, y menos barra, ficou isso aqui. Agora veja que ficou somatório de x e y por n, menos o y barra sai, ficou somatório de x por n, aqui o x barra saiu, ficou somatório de... O que são esses termos, esses dois últimos termos que eu circulei? Esse e esse. Isso aqui é o quê? Justamente, esse aqui é o x barra e esse aqui é o y barra. Então, olha, tá vendo?
Então ficou menos x e x barra y barra, e aqui ficou x barra y barra. Veja que esses dois valores são iguais, eu posso cortar aí, ó. Então ficou só x barra, a média dos produtos menos o produto da média. Outra medida importante para a gente comparar as duas, a correlação entre as duas variáveis é o coeficiente de correlação, também chamado coeficiente de correlação de Pearson. Ele vai ser o quê? Nós vamos calcular a covariância. Então a covariância aqui nesse caso deu 17.500. A gente já sabe como calcular a covariância. A covariância é o quê? É a média dos produtos, então isso aqui, menos o produto das médias. Então deu 17.500. Divido a covariância pela produto dos desvios padrão. Lembrando que o desvio padrão é o quê? Raiz quadrada das variâncias. Então isso vai me dar quanto? Vai me dar 0,99. Isso vai me dizer que essas duas variáveis elas estão relacionadas e positivamente. Ou seja, quando a renda aumenta, o consumo aumenta. Se fosse negativo e próximo de 1, seria o contrário. Seriam inversamente proporcionais. E fosse zero, elas não teriam nenhuma relação. Novamente, são os mesmos valores, só que eu vou fazer agora, em lugar de multiplicar, como eu fiz o produto, a média dos produtos menos o produto da média, eu vou fazer da forma tradicional também, que é muito simples se você usar o Excel, por exemplo, tiver uma tabela. O que é que você vai fazer? Vai pegar, calcular a média dá 750, você vai subtrair 600, cada variável menos a média, e eleva isso ao quadrado. E essa diferença você vai depois multiplicar. X vezes Y, você vai encontrar já vai encontrar diretamente já a covariância. Então a covariância, ela já vai ser a média disso aí, que não apareceu aqui, mas vai... tá, aqui ó, 17.500. Esse 17.500 aqui é a média, se você pegar isso aqui, ó, calcular a média, eu calculei a soma aqui, mas 70.000 dividido por 4 vai dar o quê? 70.000 dividido por 4, isso aqui vai dar justamente 4 vezes 5, 22, 47 dividido por 33, vai dar justamente 70.000. Então, ele já iria me dar aqui diretamente a covariância, tá? Porque eu já fiz o quê? Quem é esse x, quem é esse y? Esse x minúsculo, esse y minúsculo já é a diferença entre cada valor e a média. Então, já me dá diretamente.